Inicialmente, na primeira etapa, que foi desenvolvida na sétima fase do curso, o projeto compreendia em desenvolver a motorização de uma cadeira de rodas manual. Para a segunda etapa, a solicitação foi desenvolver um carregador de baterias inteligente para as baterias da cadeira de rodas. O carregador consiste basicamente em um sistema com um transformador e um circuito de controle. O trafo é uma das partes fundamentais para o perfeito funcionamento do carregador de baterias inteligente. É responsável por realizar a transformação da energia elétrica, proporcionando a redução ou elevação da tensão elétrica alternada ao nível necessário para, posteriormente, o circuito realizar a retificação de tensão e corrente para o carregador. Existem três tipos de transformadores a serem considerados. São eles: o elevador, o rebaixador e o isolador. Neste projeto, fizemos o uso do rebaixador. As características construtivas de um trafo podem ser divididas em três principais partes: o enrolamento primário, o secundário e o núcleo. No enrolamento primário de um trafo simboliza a bobina responsável por receber a tensão elétrica que será transformada no enrolamento secundário. Estes dois enrolamentos, comumente chamados de bobinas, envolvem o material ferromagnético, o núcleo. Estas bobinas são eletricamente isoladas uma da outra e enroladas sobre o mesmo núcleo de ferro. O primário recebe uma tensão alternada, de modo que haja o fluxo de uma corrente alternada nesse enrolamento. Essa corrente variável produz um fluxo também variável, cuja maior parte fica confinada ao núcleo. De acordo com a lei de Faraday, esse fluxo variável induzirá no secundário uma tensão alternada de menor valor. Para a construção do nosso transformador, obtivemos dados necessários para o seu dimensionamento, levando em consideração a carga e as perdas de transformação. A entrada do primário é de 220 volts AC, tendo uma saída no secundário de 12 volts AC. Os materiais necessários para a construção do transformador foram o fio de cobre esmaltado, chapas de aço silício nas formas E e I, fita crepe e o carretel. O controle do sistema foi desenvolvido através de um único circuito que agrega todos os componentes necessários para o controle de corrente e tensão, nesse caso a retificação, o filtro e o controle, exceto o transformador que foi construído separadamente e também atua separadamente da placa, porém, ambos são conectados entre si para completar o sistema do carregador. No circuito foram utilizados alguns componentes eletrônicos. Cada um deles possui atuação imprescindível para que o sistema funcione corretamente. Para o chaveamento foram utilizados tiristores do tipo SCR e TRIAC. Além desses componentes, inseridos no circuito também estão o retificador, o capacitor para linearização e os resistores para o aumento da corrente. O circuito é totalmente automático e fornece uma corrente de 4 amperes para as baterias atingirem o estado de flutuação, fornecendo posteriormente uma carga muito reduzida. Caso a bateria perca carga, o carregador é ativado novamente com a carga completa. Dessa forma, a bateria pode estar ligada de forma permanente ao carregador, mantendo assim a carga completa sem se danificar. O circuito possui também um LED, indicado como D4 no circuito, e de cor verde na placa. O mesmo acende indicando que a bateria está carregada por completo. O resistor indicado como R2 no circuito é um potenciômetro que deve ser ajustado de modo a fornecer uma tensão de saída correta. Para casos em que se tenha baterias de diferentes valores de tensão, pode-se substituir o potenciômetro por resistências ajustáveis e um interruptor com várias posições. Porém, nesse caso, as baterias são idênticas e pode-se manter o potenciômetro no circuito. O chaveamento é feito através do tiristor TRIAC, utilizado para o controle de corrente, onde esse recebe um determinado valor de corrente alternada no seu gatilho. O diodo de denominação D1 no circuito é responsável pela retificação e o capacitor C1 é responsável pela linearização do sinal. Deve-se ter atenção, caso o circuito esteja desligado, a bateria deve ser desligada também do circuito. Caso contrário, a carga da bateria é escoada lentamente pelo circuito do carregador. Nesse caso, a bateria passa a fornecer potência para o circuito, ao invés de comumente o circuito fornecer para a bateria.
Devem ser carregadas 2 baterias seladas de chumbo ácido com capacidade de corrente de 27 ampere-hora cada uma, tensão de 12 volts e estágio de flutuação entre 13,4 e 13,8 volts. Para se obter uma carga mais rápida, mais eficiente aliada ao baixo consumo de energia e que também prolongue a vida útil da bateria, são usados diversos recursos nos carregadores. Um primeiro recurso simples para a carga consiste em se utilizar o regime de corrente constante, o qual foi utilizado no nosso desenvolvimento, e o mesmo ocorre em 3 etapas. Na primeira etapa, é aplicada uma corrente constante por um determinado tempo, elevando a tensão da bateria até atingir um valor de tensão nominal. Nessa etapa, a bateria recebe 70% da sua capacidade, e nesse momento o carregamento ocorre consideravelmente mais rápido. Na segunda etapa do carregamento, a intensidade da corrente diminui gradualmente até atingir o ponto em que a bateria se torna saturada, ou seja, a mesma não tem mais capacidade de receber carga e isso não permite a circulação de corrente através dela. Por outro lado, a tensão aplicada nessa etapa é constante e leva também um determinado tempo para completar o ciclo. Esta segunda etapa é considerada essencial e serve para prolongar o tempo de vida útil da bateria, e caso seja omitida, torna a bateria susceptível à perda da respectiva capacidade de carga máxima. A terceira e última etapa, chamada também de etapa de flutuação, consiste em aplicar uma corrente mínima e uma tensão modulatória. Isso significa que a tensão da bateria deve possuir pequenas variações acima do valor nominal para compensar o efeito de descarga natural da bateria. Nessa etapa, o tempo de carregamento passa a ser consideravelmente mais lento. O objetivo dessa última etapa é manter a tensão nominal de saída quando a bateria não estiver sendo utilizada. Para o desenvolvimento da placa de circuito eletrônico, foi utilizado um software para a simulação do circuito e também para o desenvolvimento do circuito impresso. Devido a alguns problemas, foi necessário o desenvolvimento de mais de um modelo, bem como foi preciso substituir um componente do circuito original por outro similar, devido à escassez do mesmo. Uma vez com o layout da placa pronto, o mesmo foi impresso e passado para uma placa eletrônica virgem, para então ser feito o processo de corrosão e solda dos componentes. Neste vídeo será mostrado o funcionamento da placa. Para fins de facilidade de gravação, foi utilizada uma bateria de menor porte, bem como um ponto de flutuação menor. Como é possível ver no vídeo, é variado o valor do trem-pot, uma vez que o mesmo é quem determina a tensão de flutuação, e o LED funciona como um sinal visual de que o carregador entrou em estado de flutuação, ou seja, a bateria está carregada. Conforme diminuímos o ponto de flutuação, a bateria descarrega a fim de manter o nível estabelecido pelo trem-pot. Aumentando o ponto de flutuação, a bateria volta a ser carregada, até atingir o valor determinado e voltar ao estado de flutuação, acendendo o LED e informando que a bateria está carregada. Após todos os testes realizados, o resultado se mostrou satisfatório, levando em consideração as etapas solicitadas e o princípio de funcionamento de cada elemento que constitui o sistema do carregador, além do funcionamento do carregador como um todo. O carregador funcionou corretamente e obteve êxito no carregamento das baterias.